Olá, galera! Estamos começando aqui o nosso podcast, LariCast. Sou nutricionista, Larissa Souza, e eu trouxe aqui como convidada hoje Thaís Araújo, personal trainer. E aí, Thaís, me conta um pouco da tua história. Sei que você começou como a primeira graduação a educação física, mas depois da graduação, como é que foi a tua trajetória? Então, mesmo com essa carinha de 20 anos, já sou formada há 8 anos, né? Como bacharel em Educação Física, pós-graduada em Reabilitação de Lesões e atualmente estudante de Fisioterapia, cursando o finalzinho do segundo período e enlouquecendo também. Final de período tem essas coisas. 8 anos de formação, né? Mas contando com estágio e tudo mais ou menos uns 10 anos de academia aí. Entendi. E esse tema, assim, de reabilitação é algo que sempre te interessou muito, né? Sim. Alguma justificativa, algum porquê? Porque na educação física tu já trabalhava com isso e de repente tu opta também por cursar fisioterapia também nessa linha. Na verdade eu terminei a Educação Física, né? Terminei o meu curso de bacharel e aí entrei para fazer nutrição esportiva, mas não me identifiquei, não era a minha área. Eu não sabia que tu tinha... Não. Eu fiz uns 6 períodos, uns 6 módulos, né? De nutrição? De nutrição esportiva. O quê? Na sala. E aí depois Aí quando começou, tipo, muito focado pra nutrição, aí... Alimento, bioquímica. Aí eu me perdi. Aí eu disse, não é isso, vai sair. Aí fiquei procurando, e aí entrei pra reabilitação. Mas o fato de entrar, de escolher, né, no caso a reabilitação, foi um estalo, na verdade, que Meio me que deu. ela que te achou. Na verdade foi um estalo que me deu na sala da musculação, eu trabalhando, já era formada, né, trabalhando em sala, e aí eu sempre trabalhei num horário onde tinham muitos senhores, muitos idosos, né? Ou então diabéticos, hipertensos, que era o horário da manhã, né? 8h30 da manhã, né? Cedinho. Então, ali eu já fui pegando uma galera que precisava mais dessa vibe da saúde mesmo. Que por isso eu também não tenho, desde o início eu nunca tive muito essa vibe da estética. Sim. Mas um dia um aluno da sala, ele tinha alguns problemas de coluna, tinha uns problemas de hérnia de disco e ele era muito limitado em relação ao movimento. Sim. E aí um dia qualquer, eu fui colocar ele para realizar alguns movimentos e ele conseguiu realizar esses movimentos e ele começou a chorar. O coração enche de alegria, né? Aí ele começou a chorar e começou a me agradecer porque ele não conseguia fazer aquilo e com o exercício ele conseguia... Meu Deus do céu, que manteiga derretida! Com o exercício físico ele conseguiu fazer aquilo que há tantos anos ele já não fazia. E ali foi o estalo, né? Aí eu disse, é com isso que eu quero trabalhar. De mudar realmente, de fato, a vida das pessoas. E assim, a saúde tem muito isso assim, né? A pessoa que opta pelo curso voltado à saúde tem que amar muito o que faz e ter essa vontade de mudar a vida das pessoas. Eu sempre disse aos meus estagiários que, tipo, antes de ser qualquer coisa, antes de ser um personal, você escolheu ser um profissional da saúde. Então, pra mim, antes de qualquer coisa, antes de estética, antes de tudo, vem a saúde. Porque eu sou uma profissional da saúde. Então, eu não posso pular nunca essa etapa, independente do objetivo. Pra mim, não é válido, independente do objetivo que o aluno, o cliente queira atingir, se for prejudicar a saúde dele, para mim, seja curto, médio, longo prazo, para mim não é válido. E aí, deixa eu contar agora um pouco da minha história, eu quero voltar nesse assunto assim de coisas que acontecem no nosso meio que prejudicam a saúde. E aí eu, nutricionista, desde do meu primeiro ano de ensino médio, eu sabia que queria nutrição.
em casa, na internet, procurando profissões. São os 3 anos, né? Os últimos 3 anos fica muito nessa cobrança. O que é que você vai ser? O que é que você vai ser? Sim. E aí procurando em casa, o que é que eu vou ser? Na internet, profissões. Eu sabia que era saúde, era algo que eu me identificava muito, biologia e tal. Medicina, eu sabia que era algo que não era pra minha vida, porque eu sei que no curso de medicina você tem que abrir mão de muita coisa na sua vida. Sim. E eu sabia que eu não estava disposta àquilo. Então, eu optei por nutrição. Enfim, foi isso. Aí, nutrição, passei na federal, não de cara, fui no remanejamento. Antes eu já tinha começado o curso na FPS, fiz um módulo, mas aí foi quando saiu o remanejamento da federal, e aí eu fui. E aí, na federal, fiquei muito naquela, assim, na graduação, o que é que eu vou ser, assim, o que é que eu vou seguir? A especialidade. Né? Nutrição esportiva ou nutrição clínica hospitalar? Porque todo mundo na graduação fica muito nessa dúvida. Mas no momento em que eu entrei, que eu escolhi nutrição, eu sabia que era mais voltado para a área esportiva, porque eu sempre fui uma pessoa de gostar muito de exercício físico, de ser ativa. Apesar de nunca ter ficado em nada, já provei de tudo um pouco. Mas nunca me fixei em nada. Mas enfim. Então, nutrição esportiva é isso. Tô na pós-graduação de nutrição esportiva, atualmente pela VP Funcional, já na reta final. Tenho também o curso de Murilo Pereira, de modulação intestinal, que é assim, a coisa assim, mais fascinante do mundo. A gente percebeu o quanto que o intestino influencia em todo o nosso corpo. Porque assim, tudo que a gente come passa pelo nosso intestino. Então assim, tudo vai passar pelo intestino, vai ser absorvido por ele e aí então vai influenciar no nosso corpo. Enfim. E tem uma relação, inclusive, cérebro-intestino, que associam, inclusive, a depressão com disfunções intestinais. Óbvio que não é uma causa única, né? A depressão, nunca. Mas é um fator que pode influenciar. Mas aí, enfim, a gente já começa a ver como o corpo, ele tá integrado, né? Em tudo. Como o exercício vai interligar com a alimentação vai influenciar no psicológico, que vai influenciar totalmente. no sono, que vai influenciar... E assim, quando uma coisa tá desregulada, acaba que desregula tudo. É como se fosse uma cascata, assim, vai desregulando tudo. E aí, enfim, aí tu contou a história de como tu percebeu que queria a reabilitação. A reabilitação. E aí eu lembrei de uma história de uma paciente minha, que ela não mora aqui no Brasil, ela mora em Portugal, mas ela é brasileira. Sim. E aí, a gente faz ela quando ela vê, se ela vê, ela vai saber que é ela. A gente faz a nossa consulta online e ela chegou com uma queixa, assim, absurda de não ter uma boa relação com a comida, de ter pavor, de a pessoa vai comer e sente pavor em comer, ser um momento ruim, isso é muito comum. Isso é muito comum. Pronto. E aí, assim, quando ela me disse isso, me doeu o coração de uma forma, porque eu sou muito apaixonada pela nutrição. Muito, 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 muito. Eu acho que, assim, o ato de comer é um ato social, é um ato cultural, é tudo. A nossa alimentação ela é influenciada por diversos fatores. Quando a gente não tá bem psicologicamente, a gente não se alimenta bem. Ou se alimenta em excesso. Ou se alimenta em excesso. E aí não é bem de qualquer forma. Quando a gente tá com problema familiar, a gente muitas vezes conta na comida, ou pra mais ou pra menos. Enfim, tudo em nossa vida, de certo modo, vai influenciar na nossa alimentação. Então, assim, a alimentação não pode nunca nessa vida ser algo doloroso, ser algo custoso, porque a gente nasceu pra isso, a gente nasceu pra comer, entendeu? Mas eu acho que isso também é uma coisa que veio ao longo do tempo, né? Porque, principalmente, assim, no âmbito das academias, né, que é onde eu tô inserida, é aquela coisa de dieta restrita. Isso. Então, as pessoas associaram que para você conseguir emagrecer, você não pode comer. E aí chega paciente com restrição no consultório de paciente tá comendo, sei lá, 800, 900 calorias. E assim, isso é muito pouco. Não é algo que não possa acontecer, pode acontecer. Mas isso deve ser muito bem periodizado, isso tem que ser em espaços curtos de tempo, como estratégia nutricional para aquele paciente. Então, até porque ele não consegue, né? Ele não consegue sustentar aquilo por muito tempo. Não consegue e acaba desenvolvendo transtornos alimentares, compensação, entendesse? Eu já tive alunas que por causa da alimentação, elas desenvolveram transtorno alimentar, ficaram com medo de comer. Tá vendo? Então, assim, tudo que elas iam comer, elas diziam, não, mas isso aqui pode me engordar, isso olha aqui... Olha isso. E aí elas não comiam.
E afetava, obviamente, o treino, Com porque certeza. eu não conseguia aplicar um treino em uma intensidade mais alta, porque elas não estavam bem alimentadas. E aí gerava ansiedade, porque não estava comendo aquilo que queria, e aquilo que gostava. Olha e a o cascata, ansioso, olha a cascata aí, disso ansiedade, sono desregulado, e aí começa a bola de neve, né? Pronto, é isso. E aí chega muito paciente assim no consultório, com muita restrição, com medo de comer. E aí é aquela coisa assim, desde quando que isso virou saúde? Eu acho entendesse? o conceito de saúde, né? Eu acho que eu até postei no meu Instagram. Acho que Eu acho que eu até repostei, inclusive, não foi? Que conceito de saúde é esse que a sociedade da gente ela tá vivendo? Porque toma um remédio para uma coisa que desregula outra, que desregula outra. Toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para não comer, toma remédio para comer também. E o básico da coisa ninguém se propõe a fazer, que é treinar, se alimentar bem, dormir bem, controlar o estresse. E assim, o povo tenta complicar uma coisa que é tão que é muito fácil. É assim, sabe aquele ditado, é o básico que funciona? Pronto, é isso. É você se alimentar bem, dormir bem, se exercitar bem, ter uma vida social bem, tudo bem que é um pouco difícil, porque pessoas são difíceis. Sim. Mas enfim, é isso, é simples, é tipo 1 mais 1 igual a 2, acabou-se. Não tem Mas não a tem galera complica tudo e esse conceito a gente vê muito assim nas academias também, que o conceito de saúde, ele tá muito deturpado, ele virou... as pessoas que treinam tem que ser uma coisa muito intensa. Patrocinador. Patrocínio. No caso ainda não temos. A pessoa que treina, que acha que precisa treinar ao extremo, que precisa treinar 7 vezes na semana por não sei quantas horas, precisa comer, precisa de forma restrita, não come o que gosta, vive naquela ansiedade. E acaba sendo assim, ou eu não tô fazendo nada, ou eu tô fazendo tudo. Não existe um meio termo. Não existe um meio equilíbrio. termo. O equilíbrio. E assim, a palavra é essa. E o que eu sempre busco muito com os meus pacientes é a gente achar o equilíbrio. Entendeu? O equilíbrio daquela pessoa. E o equilíbrio daquela pessoa não vai estar relacionado apenas à alimentação. Sim. Vai estar relacionado à mente, ao espírito, ao social, ao cultural. Sempre antes de eu começar a treinar, uma aluna minha, que hoje eu não trabalho mais como professora de sala, né? Eu só trabalho como personal agora. Então, sempre antes de começar um treino, eu pergunto como é que tá, como é que dormiu, como é que se alimentou, teve algum estresse, porque a gente acaba sendo um pouco de tudo, né? A gente é psicóloga, a gente é assim, nutricionista, a gente é tudo, de tudo um pouco. Então, assim, eu nunca começo um treino sem perguntar, e aí, o sono? Essa semana mesmo eu tive uma aluna que ela tava há 4 ou 5 dias sem conseguir dormir. Então, ela chegou na terça pra mim, quando eu tava organizando o treino dela, aí ela disse, pega leve, por favor. Aí eu disse, por quê? O que foi que aconteceu? Aí ela disse, eu tô há 3, 4 dias sem dormir. Nossa. Então, como é que eu vou aplicar um treino em alta intensidade para uma pessoa que tá sem dormir? Elevadíssimo. Então, assim, eu mandei até para uma aluna minha que é mãe, Marina, que o seu perfeito não vai ser o 100% todo dia. O seu perfeito é 100% um dia, no outro vai ser 50%, e assim, 80%, e tá tudo bem. Pronto, e essa ideia é o que eu falo muito no consultório, que a gente não precisa se cobrar na dieta, no meu caso, no caso seria a dieta. A gente não precisa se cobrar de estar bem, de estar seguindo o plano alimentar exatamente daquele jeito todo dia e estar chegando no consultório todo mês com resultado, porque a nossa vida não é assim. Nossa vida existe altos e baixos e na alimentação vai ser sempre assim também, com altos e baixos. Vai ter momento que a gente vai estar bem emocionalmente para seguir aquele plano alimentar que foi proposto, mas vai ter momento que a gente não vai estar bem emocionalmente. Enfim, para seguir Mas isso aquele também acontece muito no treino, né? Pois porque, tipo, se a pessoa não se alimenta bem, não dorme bem, tá estressado, tá com algum problema familiar, ele muitas vezes ele chega no treino, às vezes ele não quer nem treinar. Às vezes ele só quer conversar um pouco. Exato, e ele faz uma esteira, faz uma coisa bem leve, né? E eu ele foi. Ele cumpriu com o planejado. Então, assim, o 100% ele não vai ser 100% todos os dias, porque a gente
vai ter altos e baixos e isso é do ser humano. Você Verdade. não pode existir aquela cobrança excessiva que se tem muito, principalmente depois com o avanço da internet, né? De você se comparar com as pessoas e achar que tem que estar sempre aqui em cima quando a realidade não é essa. E assim, se tem uma coisa que eu acho que está contribuindo muito para esse conceito de saúde estar cada vez mais se deturpando durante o tempo, é o crescimento, assim, da internet, o acesso à internet, porque é tudo agora muito fácil. Então é muito fácil você ver uma blogueira que fez uma lipo, que botou silicone, que, enfim, fez vários procedimentos estéticos, e você vê e você se comparar com aquilo ali. E você nunca vai se comparar com algo que você vai se colocar como superior. Sim, nunca. Você sempre acha que você vai estar menos. Você vai sempre ser a pior. Então, assim, a gente tá vivendo um momento muito difícil. O acesso à internet, ele realmente complicou muito. Às vezes eu recebo das minhas próprias alunas, sei lá, uma postagem de alguém... Isso aqui é assim mesmo? Isso aqui confere? E às vezes é uma coisa... Eu posso chegar a isso? Eu quero ficar assim. É uma coisa tão absurda que gente, não existe isso. É tipo assim, chega no consultório, eu quero perder 10 quilos em um mês. Eu fiz tudo bem, vamos amputar um braço, uma perna. Pra ver se vai diminuir pra ver se a gente consegue na assim, balança. De hoje pra amanhã, de Exatamente. repente. Mas é essa cobrança excessiva que a gente vê por causa também da internet, que dependendo do profissional que você escolhe para te acompanhar, é que vai ser o divisor de águas, na sua vida ali. E olha, pode ter certeza, em todas as profissões vai ter profissional bom e profissional ruim. Em qualquer lugar. Em todo lugar. E aí você tem que dar, não sei se a palavra seria sorte, talvez não seja sorte, mas enfim. Procurar bastante. E pedir muita indicação, e pesquisar muito, e acompanhar aquele profissional, e se identificar com aquele profissional. E você também tem que pensar muito se é isso que você quer pra sua vida, porque quando a gente pensa em saúde, não é algo imediato, não, é pra sua vida, entendeu? Então... E o próprio conceito de saúde, né, ele foi sendo modificado ao longo do tempo, que antes era só o não aparecimento de doenças, você não ter uma doença. E agora hoje já envolve não. saúde e bem-estar, agora a gente já fala sobre equilíbrio sobre bem-estar, sobre saúde psicológica. E eu acho que é por aí mesmo o caminho que a gente tem que seguir. Porque, como eu disse lá no início, nós somos profissionais da saúde. Pois é. Então, a saúde ela tem que vir em primeiro lugar, acima de qualquer coisa do nosso aluno. É muito comum o aluno me pedir uma coisa que eu sei que ele não vai ser bom para ele, para a saúde dele naquele momento. E aquela coisa também, tem coisa que se aplica, o profissional tem que ser bom o suficiente para entender o que se aplica para o seu paciente e o que não se aplica. E isso é individualidade. Na nossa profissão não existe protocolo. Que é o que diferencia a gente das blogueiras. Exatamente. Porque e demais profissionais. Porque nós conseguimos, estudamos para conseguir desenvolver um protocolo, um treino, uma prescrição, uma periodização, o que quer que seja, de forma individualizada. Então, é para isso que a gente estuda. E é isso que diferencia a gente... Entender as individualidades, as particularidades, as nuances de cada paciente. É muito importante, assim, na nossa profissão. E o aluno que chega de, tipo, eu quero ficar assim. É muito complicado isso, é muito complicado você dizer, assim, que, tipo, são pessoas diferentes, são vidas diferentes, são rotinas diferentes, são composições corporais diferentes. Então, assim, vamos tentar chegar no teu melhor, sem tentar se comparar com outra pessoa. Vamos tentar chegar aqui como tu estava há um ano atrás. Como é que tu tava? Você tem que se comparar com você. E não com outra pessoa. Que eu acho que a internet foi o grande... avassalador, assim, né, de tudo. Em termos de comparação. Mas aí, então, vamos pensar, vou falar um pouco mais agora de dúvidas, porque assim, a ideia desse podcast é a gente estar trazendo dúvidas frequentes, é um papo coloquial, é saber a demanda que a população tem.
de fato, em termos de conhecimento. Não é nenhum conhecimento, o papo aqui não é sobre conhecimento técnico, sobre bioquímica, sobre biomecânica, anatomia, fisiologia, não é isso. É a gente conseguir sanar as dúvidas básicas das pessoas que nos acompanham. E aí uma dúvida muito frequente, que inclusive já foi uma dúvida minha há um tempo atrás, é assim, quantas repetições ou quantas séries eu tenho que fazer para hipertrofia? Ou quantas séries eu tenho que fazer ou repetição para secar e hipertrofiar ao mesmo tempo? Porque aí, tem que ser mágico, né? Aí, assim, é o auge. É o auge. Secar e hipertrofiar. Sempre que minhas alunas me perguntam alguma coisa assim mais técnica, eu sempre digo assim, na área da saúde, a maioria das respostas, 99% das respostas, a gente vai responder com um depende. Depende. Porque assim, vai depender de muitas coisas. E às vezes, eu juro, eu me sinto mal. Porque é muito fácil. Depende. E é uma coisa muito óbvia pra gente, porque realmente depende. Então, quantas repetições eu preciso fazer para hipertrofiar? Depende da prescrição que você tá, depende da alimentação que você tá. Porque pra gente conseguir um emagrecimento, a alimentação ela tem que estar voltada para isso. Se você quer uma hipertrofia, a alimentação ela vai ter que estar voltada para a hipertrofia. Por isso que a educação física e a nutrição elas caminham juntas demais. Então, assim, não tem como eu dizer, 3 de 8 é para hipertrofia, 3 de 15 é para secar. Até porque também, eu acho que assim, na verdade, o que importa é o final, né? Tipo, é a soma do seu treino. Porque assim, na verdade, eu posso fazer um protocolo de um ondulatório, por exemplo, que eu posso, sei lá, se meu aluno treina 3 vezes na semana, eu posso, na segunda, aplicar um treino de força de 3 de 8, na quarta, eu aplicar um treino de resistência e na sexta, eu aplicar um treino de força de novo, porque o que pra mim interessa é ele quebrar o platô. Então, assim, a gente fala que quanto mais treinado, menos treinável ele é. Então, mais difícil fica. Então, quanto mais tempo o aluno treina, mais difícil fica da gente quebrar esse platô. Porque o que acontece, imagino que seja isso. O nosso corpo ele tem que estar sempre em estímulo. Isso. Não é isso? Então, quanto mais o paciente, o aluno, ele é treinado, mais estímulo ele recebeu durante todo esse tempo. Exatamente. Então, mais difícil é você aplicar um novo estímulo algo ele. Totalmente diferente para ele. É a mesma coisa na educação física, né? No treino. Então, assim, se eu quiser aplicar um treino ondulatório por sessão, eu posso aplicar. Se eu quiser aplicar um treino ondulatório por semana, eu posso aplicar. Se eu quiser aplicar um mês um treino de força e no outro mês um treino... Isso é o que se chama periodização de treino. E aí é o que a gente usa também na nutrição, periodização nutricional. Junto com o treinamento. Não adianta o treinamento estar na periodização voltado para hipertrofia, ganho de massa muscular e a alimentação tá voltada para emagrecimento. Porque não vai chegar em canto nenhum. Porque você vai estar em uma dieta de baixa caloria, baixo carbo, muito provavelmente. E o aluno ele não vai nem render. Não vai render. Ele não vai ter força. Ele não vai ter glicogênio suficiente para gerar força para aquele músculo. Para então haver a hipertrofia, entendeu? E provavelmente também não vai ter a quantidade de proteína necessária para a recuperação muscular, entendeu? Então assim, tem que estar muito alinhado e é muito importante que o nutricionista e o personal estejam sempre em contato. Estejam sempre conversando. Como eu trabalho muito com lesão também, então eu falo muito com fisioterapeutas e muito com nutricionistas. Então assim, é o trabalho multidisciplinar. Porque um profissional só, ele não vai conseguir resolver toda a tua vida. Não dá. Então, eu trabalho com o treino. Aí as pessoas perguntam, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso tomar pra ganhar massa? Gente, eu não sei, não é comigo. E eu posso até saber a resposta, mas assim,
eu não vou saber a quantidade, eu não vou saber se tu precisa, eu não vou saber... Porque assim, quando a gente pensa, o que é que eu tenho que tomar? Vamos pegar essa pergunta. O que é que eu tenho que tomar para hipertrofia? E aí eu vou responder. Depende. Exatamente. Porque assim, não é o que vai lhe ajudar no processo de hipertrofia, não é a única refeição que você faz após o treino. É todo dia. É todo o seu dia, é 24 horas do seu dia que vai importar para aquele processo de hipertrofia e de emagrecimento. Porque a sua refeição vai ser, o seu planejamento alimentar vai ser planejado, obviamente, né? Durante todo o seu dia, e cada refeição vai ter uma quantidade em um planejamento específico naquele processo ali, entendeu? Então, assim, eu não vou te colocar, por exemplo, todas as gramas de proteínas necessárias para a sua hipertrofia em uma única refeição, entendeu? Exatamente. Ou todo o carboidrato necessário para o seu processo de hipertrofia em uma única refeição. E acontece muito assim, muito. Essa pergunta é muito clássica. Chega um aluno com, sei lá, com dor, alguma dor no corpo. Aí chega pra mim e diz, professora, eu tô com uma dor aqui no joelho. O que é? Pera aí! Eu disse, vou perguntar aqui Jalva. Sim, né? Eu acho que eu vou ter um raio-x aqui, uma ressonância. Uma ressonância, talvez. Eu tô com uma dor aqui, nesse lugar aqui do joelho. O que é? Não sei, gente, tem que procurar um médico. Tem que ir no médico, fazer exame, me trazer o laudo para poder descobrir o que é que você tem. Então, assim, as pessoas acham que, eu vou contratar um personal e ele vai resolver toda a minha vida. Não, tu tá comigo 1 hora do teu dia. O que tu faz durante as outras 23 horas do teu dia não vai depender de mim, eu não tô contigo. E é aquela coisa também, acho que é um pouco também de desinformação da área, assim, né? Porque o nosso corpo, ele é muito complexo. Sim. Às vezes você tá com uma dor aqui, que o problema nem é aqui, é aqui atrás, do outro lado. Entendeu? Esse que tá dando reflexo da dor aqui. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito complexo realmente o nosso corpo. E essa história de a gente ser 10 em 1 é muito complicado, porque, assim, eu acho que agora isso tá mudando um pouco, assim, eu acho que essa geração da gente, assim, já tá com um olhar um pouco mais voltado para saúde, qualidade de vida. Então, assim, hoje a gente já tem uma galera, pelo menos que eu vejo, assim, próximo a mim, que eles procuram. Ele me procura como personal, então eu direciono para um nutricionista, se precisar de reabilitação, direciona para um fisioterapeuta e outros profissionais, para todos trabalharem juntos para sanar o problema ou chegar no objetivo daquele aluno, paciente, enfim, entendeu? Então, acho que essa geração ela já tá um pouco mais evoluída, vamos dizer, em relação a isso. É verdade. Mais informada. Eu acho que a informação e a educação, nesse país é tudo. Vai ser o que vai resolver todos os nossos problemas. Eu acho que a nova geração também de profissionais da saúde mesmo, que estão também mais ligados a esse mundo da internet, que estão levando informação, porque a gente às vezes acha aqui Instagram e tal. Mas ali é um meio de tu levar a informação para aquele leigo que acha que dieta, por exemplo, tem que ser sofrida, ele não pode comer. Então tu vai chegar lá como nutricionista e vai dizer, não é assim. Eu vou chegar como personal e vou dizer, não, você não precisa treinar em alta intensidade todos os dias. Teu corpo, ele não vai aguentar 1 hora, ele vai estourar. Pronto, essa ideia é a mesma para nutrição, é a mesma. Você não pode estar em uma dieta restrita durante todo o tempo. Porque aí, sabe o que acontece? O corpo vai pensar, tô em processo de escassez. Tá faltando comida por muito tempo. Vou estocar. Aí você começa a reter. Então, assim, você tá fazendo o processo contrário pro objetivo que você quer. Você tá indo em contramão. Entendeu? Às vezes eu aplico, por exemplo, um treino mais tranquilo, mais leve para uma aluna minha, e ela já pergunta, mas por que hoje foi mais tranquila? Porque às vezes ela nem percebe, às vezes, que ela tá no processo de cortisol alto, às vezes ela tá no processo de ansiedade muito alto, que se eu aplicar um estímulo muito alto, vai piorar aquele processo que ela já tá. Então, assim, tirando, obviamente,
os atletas, né? Que aí é uma outra vibe. É uma visão totalmente diferente. Atleta não tá preocupado em saúde. Atleta tá preocupado em performance. Atleta apenas. não tem, eu digo que atleta e saúde é uma relação que não existe. Porque assim, ele tem que performar. Então, o que é que ele tem que fazer para performar? Ele tem que fazer isso aqui. E ele vai fazer. Ele vai fazer. O atleta, ele faz. Mas a nossa população normal, a nossa sociedade quase que total, ela não vai precisar chegar nessa performance tão alta. Então, assim, você chegar num treino e ver um atleta vomitando no final do treino, aquilo para o atleta muitas vezes é normal, porque o corpo dele chegou num desgaste tão grande que para ele é normal. Mas para o meu aluno chegar no final do treino e vomitar, não é necessário. Eu não preciso fazer isso com ele, eu não preciso chegar a esse ponto, tamanho de desgaste para uma coisa que não vai ser necessária. Entendeu? Em relação a isso do cortisol elevado, do nível de treinamento e tal, aconteceu algo parecido no consultório. Uma paciente minha passou por um momento difícil na vida dela, bem conturbado, e aí ela já estava numa dieta comigo. Quando aconteceu esse episódio, ela já estava seguindo a dieta, não foi no momento da consulta, mas ela já estava seguindo a dieta que a gente tinha planejado. E aí aconteceu esse episódio, ela passou um tempo sem ir pra consulta, né? Enfim, se recuperando emocionalmente. E aí, quando voltou, ela me disse, Lari, pode ter certeza que essa dieta que eu tava seguindo me ajudou muito em termos, assim, de não compensar a minha tristeza emocional na alimentação, porque eu tava numa dieta balanceada com o carboidrato adequado. Não tava em restrição, entendesse? Então, assim, a alimentação tem relação até nisso. A gente precisa levar essa informação, principalmente na área da alimentação, que é o que eu vejo muitas vezes. Vou fazer dieta, já fala que, eu vou fazer dieta com aquele peso, aquela como coisa se fosse sofrido, assim. meu Deus, eu vou fazer dieta. Mulher, para com isso, fazer dieta é maravilhoso. Tanto é que muitas vezes eu nem falo assim, dieta, eu falo reeducação alimentar. Porque eu gosto de falar de plano alimentar. Porque é uma coisa que parece ser um pouco mais leve, porque quando você fala, eu vou entrar em uma dieta, a pessoa custoso, já fala né? com sofrimento, que meu Deus, esse gente vai pra guerra, né? Porque e tem muito isso, principalmente dentro de academia, que tipo, às vezes a gente, sei lá, os personagens estão comendo alguma coisa, ou acontece, sei lá, de eu estar numa semana de TPM e eu estar comendo um chocolate, comprar um chocolate e comer. Aí passa algum aluno, professora, tá comendo um chocolate, como se fosse uma coisa assim muito errada. Se vou comer meu chocolate, sim. Tudo bom? Certo, querida. Porque existe muito isso, de tipo, não posso, não posso, dieta, eu tenho que comer frango e batata doce todo dia. Meu Deus do céu. E é isso que tem pra hoje. É um conhecimento muito assim, é um mito, né, que tem em volta da nutrição. É um mito, isso, é um mito que tem em volta da nutrição, de que pra você fazer dieta você tem que sofrer, você tem que sofrer. E aí tem uma paciente que ela brinca que eu sou a Carbolândia. Adoro carbo. Carbo é vida. Carbolândia, mulher, esquece, esquece que a doutora tá estourada. Carbo é vida, carbo é alegria. Carbo é vida, você só vai estar em restrição de carbo por curtos períodos de tempo. É estratégia nutricional. Estratégia nutricional é uma low carb, é uma cetogênica, enfim, é uma high carb. Isso são estratégias nutricionais. Que é a mesma coisa que acontece no treinamento. São ciclos. Eu vou usar um ciclo de força, eu vou usar um método de treino, eu vou usar um drop set, eu vou usar uma pirâmide, eu vou usar uma isometria. O que é que eu vou utilizar ali para aquele aluno naquele momento? E depois, mais na frente, eu vou precisar quebrar o platô dele novamente com outra estratégia. E assim a gente vai mudando. Agora, não, peraí, deixa eu falar uma coisa. Aí chega no consultório. Paciente, assim, eu fui pro nutrólogo. Eu gosto de nutrólogo, mas nutrólogo responsável, que sabe o papel dele de nutrólogo e não de nutricionista. Fui pro nutrólogo. Nunca achei um desses, tá? Ele nunca achou? Não. Tem alguns. Poucos, mas tem. O nutrólogo, ele passou uma dieta cetogênica. Eu fiz, entendi.
a gente não vai fazer essa dieta cetogênica. Porque assim, tem nutricionista que passa plano alimentar, tá bom? Não acredito que essa seja a melhor estratégia pra você. A gente não vai fazer dieta cetogênica. Aí a pessoa fica assim, tipo, o que essa louca tá falando? Porque o nutrólogo disse... É porque é médico, entendesse? É médico, então ele sabe mais. Inclusive, eu tenho uma aluna que é médica. Eu treino uma médica, que é muito competente, por sinal, e que ela mesma diz, ela disse, eu não entendo nada disso aqui. Eu sei diagnosticar doença. É isso. De treino, eu não entendo nada, eu não sei pra que serve, eu não sei que máquina, eu não sei nem o nome das máquinas, como ajustar, eu não sei nada. É você então, saber. Assim, é cada macaco no seu galho. É isso, é cada macaco no seu galho, é você fazer o que sabe, não se meter a besta. Eu estudei pra fazer prescrição de treino. Eu não estudei pra... Eu não estudei nutrição, eu não estudei, sabe? Eu acho que cada um tem que ser realmente assim, direcionado. sabe o que eu acho, assim, que é a magia da nutrição, realmente? Porque, assim, entrar no software e você calcular afinal a caloria de uma dieta é muito fácil. Sim. Qualquer um sabe fazer. É só sair jogando alimento lá, E quantidade, bater. mais ou menos quanto você come, e bater a quantidade de caloria. Só que a nutrição ela não se resume a isso. Sim. A nutrição ela envolve o conhecimento do paciente, é entender a individualidade, é entender as dificuldades daquele paciente, é entender o comportamento alimentar desse paciente desde que ele nasceu. Sim. É saber se aquele paciente foi amamentado por quanto tempo, se foi amamentação exclusiva, se não foi, como que foi a infância dele durante a alimentação, como que é o hábito dele atualmente, entendeu? E a gente montar a alimentação dele, o plano alimentar dele, de acordo com a realidade dele. Para que ele consiga para que seja sustentável, para que ele consiga seguir aquele plano alimentar, para que não seja custoso, para que não seja difícil, sofrido para aquele paciente. Então, assim, para mim a magia da nutrição tá aí, porque calcular caloria todo mundo sabe. Calcula. É uma coisa que existe, a gente fala muito, assim, na internet tem todo tipo de treino, menos o seu. Exato. Não tem um... Porque vai depender de muita coisa. E às vezes as pessoas... professora, faz um treino aí pra mim. Como se fosse assim, uma receita de bolo que eu vou passar o mesmo treino pra qualquer pessoa. Eu às vezes custo, quando eu vou fazer um treino, e um treino às vezes para as minhas próprias alunas, que já treinam comigo há 5 anos, 6 anos, 7 anos, eu demoro mais de hora pra fazer. Eu fui fazer eu acho que eu até te falei, que eu fui fazer a prescrição lá da clínica da neurológica, eu demorei 3 horas para fazer um treino. Então, assim, é um dispêndio de energia, é um dispêndio, é você traçar um protocolo e depois achar que existe outra via melhor e tirar aquilo e colocar. É todo um quebra-cabeça que você tem que montar a partir de várias informações. E acha que é assim, não, professora, passa um treino, passa uma dieta aí pra mim, como se fosse assim, no celular, pega o celular. Tem muito isso, Isso tem que ser muito desmistificado ainda, eu acho. Acho que as pessoas não têm ainda muita noção do quanto trabalho e quanta energia a gente despende pra fazer aquilo ali. Individualizado. Porque essa a grande questão, porque fazer receita de bolo qualquer um faz. Qualquer um faz. Eu quero ver fazer na individualidade, de pegar aquele paciente, aquele aluno, ver toda a individualidade dele, todo o processo alimentar, como é que tá o sono, se tem doença, se não tem, se tem transtorno alimentar. Na minha anamnese, eu pergunto até se tem transtorno alimentar, porque se tem transtorno alimentar, ele vai ter que ter um encaminhamento de um nutricionista. E vai influenciar diretamente no treino, porque se ele tem algum tipo de transtorno alimentar, ele não está se alimentando bem. Exatamente. E às vezes, a própria estratégia que algum nutricionista já aconteceu, de uma aluna minha, por exemplo, tá com uma nutricionista que não tinha contato comigo, ela nunca chegou a entrar em contato comigo, e aí ela passava para uma aluna minha fazer cardio em jejum. Ela pedia para fazer cardio em jejum. Mas assim, o que é que ela sabe de cardio em jejum? Exatamente. Primeiro ponto, o que é que ela sabe de cardio em jejum? Segundo ponto, minha aluna... Ela sabe as funções metabólicas? Segundo ponto, não tem como saber, gente. A minha aluna, ela passava mal sempre que fazia cardio em jejum. Gente, eu acho isso uma responsabilidade muito grande. E aí, pra eu colocar na cabeça dessa aluna que a quantidade de calorias que ela ia perder
estando em jejum, é uma coisa tão irrisória para ela estando alimentada, não compensa aquela hipoglicemia que ela está tendo. Não compensa. E outra assim, se ela treina em jejum, ela tem hipoglicemia, ela não treina depois. Exatamente. E aí aquela caloria que você perdeu, um pouco mais, teoricamente, no cardio de jejum, você já deixa de perder mais depois no treino que você deixou de fazer. E essa mesma aluna, que ela passou o cardio em jejum, foi a aluna que eu falei no início que gerou o transtorno alimentar. Ah, nossa, velho. É que ela tinha medo de comer. Ela ficou tão noiada que eu dizia, não vai rolar. Ela treinava comigo há muitos anos, eu conhecia ela. Então, não vai rolar, vai passar mal, vai passar mal. E toda vez que ela tentava, passava mal. E ao longo do tempo, acho que foi uma relação de, 6 meses, eu fui percebendo que ela estava piorando, que eu tive que falar com outras pessoas. Não, na verdade, eu percebi que ela estava tão tensa, tão noiada com aquilo, que eu fui falar com as pessoas, os familiares dela. Caramba! Eu disse, tem alguma coisa errada, não tá legal, ela tá muito fora, assim, de si, né? do contexto de si, de já colocar o dedo na boca para poder vomitar. Então, assim, eu tive que falar com familiares por uma coisa que começou lá na nutrição. Nossa, velho. Pronto, isso aí, assim, me corta o coração de um jeito, amiga. Porque a nutrição não é pra ser isso. E ela como ela treinava comigo há muito tempo, ela treina comigo ainda, né? Ela chegou pra mim e ela fez, o que é que eu faço? Eu disse, mude de nutricionista. Totalmente. Eu disse, procure outro. Nossa. Isso não tá te fazendo bem. E aí ela procurou outro nutricionista e aí eu lembro como se fosse hoje, que ela sentou, aí o nutricionista perguntou, o que tu perguntou pra mim? O que não pode faltar no seu plano? Aí ela disse leite e ninho. E ela tomava leite e ninho todos os dias. É isso, é sobre isso! E ela tomava o café com leite e ninho todos os dias. E tá chegava na academia, transbordando felicidade, porque eu tinha tomado leite e ninho. Eu disse, gente, é por aí o caminho. É isso. Não é treinar em jejum, ter hipoglicemia, passar mal e ir pra casa. Sabe? Não, e sabe que assim, o que me arreta também muito é saber que esse tipo de profissional que existe, o que ele prega no consultório, eu tenho certeza que ele não faz em casa. Porque ele não sustenta. Ele não sustenta. Não sustenta. Isso não é saúde. Se ele fizesse em casa o que ele passa no consultório, ele não passaria no consultório, porque ele ia ver que não é sustentável. E eu tinha um professor na pós-graduação, que ele dizia assim, quer usar alguém de cobaia, use você. É isso. Antes de você passar qualquer coisa pro seu paciente, você tem que aplicar em você. Teste pra ver como é que a pessoa se sentia, até pra quando o paciente sentir isso, você saber se é normal ou não. Então, assim, quer passar um treino, um método de treino louco, assim, teste em você primeiro. Porque testar na saúde do outro e machucar o outro é muito fácil. Aquele negócio pimenta dos outros é refresco. Exatamente. Testa em você e vê como é que vai causar, o efeito que vai causar. Porque usar no dos outros, na saúde dos outros, é a saúde dos outros mesmo. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande a gente lidar com a saúde dos outros. A gente não está lidando com máquinas. Não é. É outra pessoa, é assim, outro ser humano que está ali na sua frente, é outra vida. São coisas que você pode impactar na vida daquele paciente pro resto da vida dele. Demais. Pro resto da vida dele. Então, assim... Um transtorno alimentar, por exemplo. Pro resto da vida. É pro resto da vida. Você vai ter que lutar contra aquilo pro resto da sua vida. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande mesmo, amigo, o que a gente faz. É uma responsabilidade muito grande. Agora, outra coisa que eu queria falar é no consultório... Não só no consultório, né? Assim, na vida, as pessoas acham que o whey protein é suplemento pra performance, entendeu? Eu tenho que tomar o whey. É a primeira coisa que compra quando entra na academia. Fez a matrícula, o pote de whey vem junto. Com o pote de whey do lado. O pote de whey vem junto. Eu queria desmistificar essa ideia, porque o povo tem tanto essa ideia do whey, que tem que tomar whey pra crescer, pra ficar forte.
E que também tem a outra visão de que tem que tomar cuidado. O whey é suplemento, não sei o quê. Calma. Assim, o whey nada mais é do que proteína, ponto, acabou-se. Se você não consegue atingir essa proteína, essa quantidade de proteína necessária no seu dia com a alimentação, a gente opta pelo whey protein. E tá tudo bem, entendeu? A gente pode conseguir essa quantidade de proteína apenas com a alimentação, como não pode conseguir. Sim. Ou o paciente pode dizer que quer tomar whey protein, porque naquele determinado momento, assim, do dia dele, fica difícil levar uma refeição, por exemplo. Então, a gente opta por whey. O whey também é muito importante no processo de emagrecimento, as pessoas que estão com o peso muito elevado. Então, consequentemente, no processo de emagrecimento, a quantidade de proteína tende a ser um pouco maior também. Porque a gente faz gramas de proteína por quilo de peso. Então, quanto maior o peso, maior vai ser a quantidade de proteína. Então, às vezes, é difícil conseguir apenas com a alimentação. É uma estratégia, inclusive eu vi isso na pós de nutrição, nos 6 primeiros módulos, que é uma estratégia muito boa que pode ser utilizada por idosos, né? Com que certeza, tem uma perda de massa magra, aí, uma muito. sarcopenia. E aí a whey protein. O que acontece muito em academias é porque personagens, eles costumam tomar bastante whey porque a gente não consegue, pela rotina que temos, tá levando sempre uma marmita, às vezes a gente come entre uma aula e outra, então assim... fica ruim, né, assim, de guardar aí e tal, só alimento. Que os alunos vendo aquilo acham que tem que tomar. Aí já pergunta assim, qual é esse whey que você tá tomando? Já fica aquela coisa assim, gente, nem todo mundo precisa tomar whey. Se você não conseguir atingir pela via da alimentação, aí sim você suplementa. O próprio nome já diz, é para suplementar uma coisa que você não está conseguindo atingir pela alimentação. Pela alimentação. Então é outro mito que existe isso aí. E aí, já dando a dica, né, de suplementos que de fato agora sim melhoram a performance. Uma dica, na verdade é a título de informação, porque às vezes a pessoa tem acesso a tanta informação que não sabe, né? Sim. Acha que L-carnitina, L-taurina vai melhorar o meu rendimento, o meu treino, minha performance esportiva. E não é bem assim. Na nutrição existem apenas 5 suplementos com comprovação científica de melhora de performance em treino, certificado pelo American College of Sports Medicine, que é uma instituição internacional americana, que é apenas a cafeína, o bicarbonato de sódio, o nitrato, cafeína, bicarbonato de sódio, nitrato, tem mais 2, creatina e... Whey. Não é whey. Não é whey? Calma, tem aqui o outro, betalanina. Betalanina. E aí eu queria falar agora um pouco do nitrato. Porque o nitrato, assim, virou o meu xodó. É difícil um pouco aplicar no consultório, porque às vezes o paciente não tem uma boa aceitabilidade, porque a gente encontra mais nitrato em beterraba. Então, às vezes, beterraba não é tão bem aceitável, por que tem gosto de terra. Mas o nitrato é um suplemento muito bom. Ele é usado em forma de efeito agudo. Mas pra que serve? Ele vai melhorar a oxigenação muscular. Ele é vasodilatador. Entendi. Ele é precursor, o nitrato acaba sendo precursor do óxido nítrico. Sim, entendi. Então, acaba sendo muito bom e a gente usa em estratégias diferentes. Agora, sim, óbvio que esse tipo de suplementação a gente tende a usar mais em atletas, entendeu? Que tem já uma carga de treino um pouco mais elevada, ou uma pessoa que tem uma carga de treino realmente elevada, que já usa creatina, que já faz washout de creatina, que já usa betalanina, que já usa cafeína, e aí bicarbonato de sódio acaba sendo, às vezes, não tão bom, porque a quantidade tem que ser um pouco alta, então acaba dando um pouco de desconforto gastrointestinal, principalmente gástrico. E aí o nitrato acaba sendo uma boa opção. Tem, por exemplo, tem também, já chegou no Brasil, o Beet It, que são shots de suco de beterraba já concentrado na formulação adequada. E é muito bom. Efeito agudo. Efeito agudo. Você tomou 30 minutos, 1 hora depois, você já consegue ver o efeito no treinamento. E aí é muito bom. Creatina também já é bem disseminada, né, no nosso meio, o povo já usa bastante. E é isso. Agora me diz mais coisas que chegam no consultório. No consultório não, né? Na academia. Não, peraí, tem uma coisa. Tem uma coisa que é muito interessante, que é assim. Professora,
tempo que eu consigo ficar assim? Qual o tempo que eu consigo pra ter o meu resultado que eu quero? Depende. É sobre isso e tá tudo bem. É a mesma coisa na... Tu mandou aonde? Gente, como assim? Quem é que tá falando comigo? Oi, pessoal! Consigo ficar assim. Oi, gente! Gente! Olha, Tuca Barros, meu paciente! Eita, deixa eu baixar o volume. Tuca Barros, oi, amigo! Tô no seu show em breve, tá bom? Dia 17, spoiler. Tô lá. Olha, Valtinho, diretamente de Portugal, nosso atleta do grupo, Vinícius. Eduardo, meu amor! Só faltou aquilo que está trabalhando, né? Porque ele é um homem trabalhador. Um homem do lar. Um homem do lar, muito bem. Adorei! Eu não sabia que ela tá ao vivo, gente. Esse negro é uma gracinha. Ai, gente. Mas então, amiga, voltando. Essa ideia assim de... Eu quero um tempo, eu quero ter o meu resultado em tanto tempo. É possível? Me conta. Primeiro, a gente tem que saber o quanto aquele aluno está disposto o quanto ele está disposto a dizer não para certas coisas para poder chegar naquele objetivo. Então, assim, para mim, Thaís, por exemplo, ficar sem comer alguma coisa que eu goste no final de semana não é uma coisa que eu vou fazer. Então, eu já sei que eu não vou fazer. Então, eu tenho que saber que para atingir o meu objetivo final, ele vai demorar mais um pouco. Exatamente. Entendeu? Então, quando a gente fala de estética, a gente tem que saber quanto a pessoa ela está disposta a colocar energia naquilo, a abdicar de coisas da sua vida para chegar naquele tal objetivo, né? Então, assim, vai depender. Vai depender do tempo, vai depender da pessoa, vai depender do que ela come, do que ela faz. Porque, como a gente disse lá no início, tá tudo interligado. Eu não tenho como dizer, eu vou fazer, eu acho, já peguei alunas, inclusive, que disseram assim, eu acho que foi até uma da área da estética. Diz assim, não, eu vou fazer um protocolo, ela disse para uma aluna minha, eu vou fazer um protocolo contigo de 3 meses e tu vai perder 10 quilos. Não tem como. Aí ela falou pra mim, eu disse, ela tá mentindo. Qual a garantia? Tem no contrato, assim, dizendo, se você não perder 10, você ganha 10 mil. Não tem como, principalmente porque aí chega paciente no consultório falando isso. Eu queria perder 5 quilos em um mês. Eu falei, veja, é possível? Sim. Vai acontecer? Não sei. Exatamente, não sei, porque é muita coisa que influencia. Muita coisa que vai variar. E outra, a gente não pode deixar de levar em consideração de que você é você, eu sou eu, da mesma forma, do mesmo treino, da mesma alimentação, mesma rotina, eu posso responder de uma forma e você de formas outra. diferentes. E é o que geralmente acontece, né? Exato. Um treino, se eu aplicar, que não deveria, mas se eu aplicar o mesmo treino para 2 pessoas diferentes, provavelmente elas vão responder de formas diferentes, porque são pessoas diferentes. Então, a gente não tem como dizer isso, não tem como dizer, eu vou fazer você perder 3, 5, 10 quilos que seja em tanto tempo, porque são muitas variáveis que vai estar em relação a isso. É verdade. Vamos ver mais temas para conversar de assuntos que... outra vez, esse aqui é muito bom. Dia do lixo, Nutri! Refeição do lixo. Gente, lixo primeiro, refeição não é lixo. Refeição é maravilha, entendeu? É vida. Comer é vida. Então não existe isso de lixo. Existe refeição livre. Existe dia livre. Enfim, chegou a paciente no consultório essa semana. Falou assim, Nutri, no meu período pré-menstrual, eu sinto muita vontade de comer doce. Tem algum doce que tu me indicaria comer? Assim, doce? Você gosta de que doce? Doce de leite. Chocolate, normal, leite, eu fiz como? Vai na farmácia, no supermercado. Como assim, se joga, aproveita. Porque assim, não adianta
você tá com vontade de comer chocolate alpino. Chocolate alpino. Tu gosta de chocolate alpino? Pronto, chocolate alpino. Eu gosto de qualquer chocolate. Qualquer chocolate. Né, amiga? Mas tu sabe, né? Vamos lá, chocolate alpino. E eu dizer, olha, Thaís, come esse aqui 70% cacau, porque é um pouquinho doce, é saudável, entendeu? E assim, vai ser ótimo. Não, pra mim não vai rolar, porque eu vou ficar com o pensamento naquele que eu queria. Exato, você vai comer o chocolate 70% cacau, Com mas não vontade vai, no outro. você vai continuar com vontade de comer o chocolate alpino. Então assim, Come você comeu logo, duas vezes, né? você comeu duas vezes, você comeu o chocolate 70% cacau e depois ainda comeu o alpino. Não rola, Bem por aí. não rola. É bem por Quando aí. você tá com vontade de comer doce, quando você tá com vontade de comer pizza, quando você tá com vontade de comer coxinha, coma Ai, aquilo que coxinha você eu tá... Sim, Coma aquilo que você tá com vontade. Agora, assim, entenda que isso deve ser a exceção. Não Exatamente. pode fazer parte da sua rotina. E é uma coisa assim que eu falo para minhas alunas. Em vez de comer a barra inteira, come uma tirinha. Uma tirinha um dia, Na uma outra tirinha tu come outra outro. tirinha. Isso, E isso. não come a barra inteira de uma vez. Uma, porque Exato. vai acabar logo. É uma coisa, um prazer que você pode postergar um pouco mais. E vai dar aquelas... Às vezes, eu tenho muitas alunas, sei lá, que comem uma barra de proteína e depois elas se sentem culpadas porque comeu aquela barra de proteína Aí inteira. decide no dia comer apenas salada. Aí Eu eu vou vou viver a fazer base um de detox. salada. Eu vou fazer um detox. Aí toma suco detox, vive de água, sopa, água e suco. Aí vem pra mim, eu já tive alunas assim, que elas fizeram 3 dias desse detox. Era Ai, gente. suco, água e sopa. Era só isso por 3 dias. Aí chegou pra mim e disse que queria treinar super pesado. Ui, querida, tudo bom? Eu disse, comigo não. Tá bem? Você quer desmaiar? Comigo não vai rolar, não. Uma pessoa que tá na base do suco, da água e da sopa. dá. Não, a gente vai fazer Não um dá. treino aqui bem regenerativo até você besteirinha. voltar a ter um carboidrato aí, uma proteína. Gente, É bem complicado essa coisa. E a gente volta naquela relação de que dieta é sofrido, de que dieta é restrita, tem que ser restrita. É muito engraçado a quantidade de mito que tem envolvendo a nutrição e a educação É física. muita, é muita. É, assim, muito engraçado. Mas nossa geração tá aqui pra desmistificar, Vamos né? nessa. Isso. Estou... Ai, meu Deus. Pra Eu ia usar uma expressão que eu ouvi ontem no podcast que deu um burburinho no Instagram, na rede social. Amiga, tu não viu, não? Não, Amiga, não vi. o podcast de Lula. Não vi. Amiga, mas tu não viu nem a frase? Não. Que ele falou assim, eu estou com tesão de mudar esse país. Olha aí, que legal. Aí eu ia dizer agora, estou com tesão, amiga, de mudar essa ideia que o povo tem da nutrição e da educação física. Mas o nosso... Tem que ser, né? O nosso caminho mesmo, o nosso propósito. O nosso propósito, é isso. Eu sempre ouço falar de que a gente tem que ter um objetivo, um propósito, de fato, assim, na nossa profissão, para que a gente não se perca nesse caminho, para que a gente sempre tenha aquilo ali em foco. E a gente acho que está em sintonia em relação a isso, que é saúde, saúde e desmistificar essa ideia de saúde, trazer para a realidade. E mesmo que apareça um aluno, um paciente que seja com um objetivo estético, que a gente leve sempre em consideração a saúde daquela pessoa para conseguir atingir aquele objetivo. Mesmo que aquele objetivo demore um pouquinho mais, mas que a gente não passe por cima da saúde dele. E aí é aquela pergunta, estética e saúde andam juntos? Depende. Depende. É uma linha muito tênue que a gente vive, porque qualquer coisinha que a gente passa um pouquinho pode gerar um distúrbio, pode gerar uma lesão, pode gerar um monte de coisa que vai fazer ele parar de treinar, parar de se alimentar bem, provavelmente, e vai voltar uma estaca zero, que não chega a ser uma estaca zero, mas ele vai regredir. E assim, eu acho que assim, tudo que a gente conversou agora volta muito para
para o nosso discurso de base, que é assim, é a individualidade, O equilíbrio. Conhecer o paciente, é o equilíbrio, porque o próximo questionamento que eu ia fazer agora, que acontece também bastante, é assim, comer carboidrato à noite e engorda. Sim. E aí, assim, não é assim, é mais um mito, é mais uma coisa que remete a exageros, Sim. entendeu? Você comer muito à noite, compensar à noite. Muitas vezes, o que não comeu durante todo o dia, entendeu? que foi restrito durante o dia e você quer compensar quer compensar à noite, aí sim vai engordar, mas não apenas por conta que você comeu à noite, porque você comeu mais do que deveria. Sim. Você comeu à noite o que você deveria ter comido durante o dia e mais um pouco. E de forma espaçada. Aí é mais uma quantificada. E é mais uma coisa que volta para o nosso discurso inicial do equilíbrio, da individualidade, de posicionar, de montar um planejamento adequado para cada paciente, enfim, e isso reafirma o nosso discurso de que assim, não precisa complicar, não precisa complicar a nutrição, não precisa ser 8 ou 80, né? A gente tem que encontrar esse equilíbrio tanto na área da alimentação, do treino, da própria lesão, que eu já tive alunas que, conhecendo a minha aluna, que já treina comigo há muitos anos, e ela estava, tipo, numa noia de que precisava emagrecer e que para emagrecer ela precisava correr. E ela tinha que correr muito. Eu tenho uma dúvida, vai, fala. E ela tinha que correr muito. Então, assim, ela já era uma pessoa que tinha um problema, uma condromalácia patelar no joelho, nos dois. Calma. Condromalácia patelar. O que seria isso? É um desgaste. Desgaste. Acomete mais o público feminino, né? Porque tem uma relação com quadril, enfim. Mas é um desgaste. A mulher tem de ter o quadril maior. É mais largo do que o homem, né? Entendi. E aí ela tem essa condromalácia patelar nos dois joelhos. E aí mas ela corria, tipo assim, ela treinava comigo. E aí no outro dia ela corria 10 quilômetros. E aí no outro dia ela treinava comigo. E aí no outro dia ela corria mais 10 quilômetros. E eu dizendo, vai estourar. Não vai aguentar. Não vai aguentar. E ela sem querer me escutar. Porque na cabeça dela ela tinha que correr porque ela precisava gastar aquelas calorias. Eu disse, eu conheço você, não vai aguentar. Aí começou assim. Sacudiu o peste. Começou com uma dorzinha no tornozelo. O tornozelo começou a chiar. Comecei a trabalhar, fazer mobilidade, e dizendo a ela, vai estourar, não vai dar certo isso aqui. Aí do tornozelo que subiu para o joelho, do joelho ela teve uma lesão no quadril, porque o nosso corpo ele está interligado, então as articulações elas também estão interligadas, então uma coisa às vezes acontece lá no tornozelo que reflete em outro canto, então ela gerou uma inflamação tremenda no quadril, que aí ela não aguentava nem treinar e nem correr. Pronto, aí queria fazer os dois, agora faz nenhum. Aí foi o que eu disse a ela, adiantou de quê? Essa loucura, essa noia de tem que correr 10 quilômetros, o nosso corpo, a gente entra de novo, o nosso corpo não está preparado para receber uma porrada de intensidade todos os dias. Então, assim, atleta é diferente da sociedade normal. Atleta e saúde não existe. Atleta, ele vai performar. E ele vai fazer o que for preciso para performar. A gente não. Então, assim, acabou estourando o quadril. A gente passou, eu, fisioterapeuta, uns 2, 3 meses para conseguir reabilitar, deixar zerado esse quadril. E aí ela já ficava na noia, porque ela sabia que eu tinha baixado a intensidade total do treino, porque eu sabia que eu não podia colocar uma intensidade alta em cima de uma coisa que estava machucada. E eu não faço isso, porque tem alguns profissionais que eu já vi, independente da situação do aluno, para não perder o aluno, ele vai aplicar a porrada. Existe uma coisa dessa. Ele vai aplicar a porrada, porque ele não sabe educar o aluno dele para dizer, isso aqui eu não faço. É uma linha assim, e eu sou muito sincera com as minhas alunas. Essa linha aqui eu não ultrapasso. Eu não vou fazer isso aqui. Aí a pessoa deixa de perder um paciente, porque digamos que o paciente bata o pé. Eu quero isso aqui, se você não fizer, eu vou sair, tá bom. Tá, beleza. Porque você vai perder um paciente, mas você vai ter a sua
ética profissional ali. Você vai ter a sua reputação, o seu nome ali no mercado. Eu digo que dinheiro nenhum vale a saúde das pessoas. Então, assim, eu disse pra ela, ó, isso aqui é o máximo que eu consigo chegar. Daqui eu não passo. Então, assim, eu passei 2, 3 meses te avisando que tu ia estourar. Dá vontade de ser, cara. Eu avisei. Então, assim, agora que estourou, a gente vai ter que reabilitar isso aqui e daqui começar um processo de fortalecimento de novo até ficar 100%. Então, demora. Então, hoje... Mas ela te escutou dessa vez? Aí, agora... Depois que acontece a merda, né? A merda virou aí pronto. Aí, agora ela escuta. Quando eu digo assim, ó, tá demais, tá muito, vê isso aqui. Aí, ela já reduz. É engraçado isso, né? Às vezes precisa acontecer uma coisa extrema com o paciente, com o pra aluno. ele entender. Entender que a gente tá dizendo que não pode, não é desse jeito. Aí já aconteceu uma situação muito engraçada comigo. Eu atendi em sala, essa senhorinha, era uma senhorinha que ela era diabética, tomava insulina e tudo mais. E ela queria, não sei porquê, colocar na cabeça dela que ela tinha que ser marombeira. Então ela queria um treino super intenso. E eu disse que eu não ia prescrever um treino para ela porque eu sabia que aquilo não estava dentro de um contexto saudável para ela, dentro das limitações que ela tinha. Porque ela já era ativa? Era. Mas ela era diabética, tomava insulina e tinha alguns problemas de saúde por conta da idade. E a alimentação dela estava adequada? Não, porque ela porque não, também ela tem que tomar cuidado isso em relação à insulina. Se ela tem hipoglicemia, acabou. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu disse que não ia prescrever e não bati o pé e não prescrevi. Eu disse, ó, dessa forma que a senhora quer, infelizmente, eu não vou conseguir trabalhar. E aí ela foi pedir para outro professor fazer. E aí foi pedir, na verdade, na época, para um estagiário. E a estagiária fez, só que nas academias, né, o estagiário, quando prescreve, algum professor formado tem que aprovar. E como ela era aluna do meu horário, eu tinha que aprovar. Então, a estagiária da noite fez e voltou para mim com 16 exercícios para essa senhora. Que loucura. Eu contei um por um. 16 exercícios. Aí eu mandei uma mensagem para a estagiária e disse, ó, querida, eu não vou autorizar esse treino porque estamos falando de uma aluna que é diabética, que toma insulina, de uma senhora que tem problemas de saúde. Eu nunca fiz mais que 8. Exatamente. E aí voltou, tudo 3 séries, tudo, enfim. Aí, não vou autorizar, não autorizei. A aluna já ficou invocada comigo, né? Achando que eu não estava autorizando porque eu não queria, de birra. Mas eu não estava autorizando porque eu estava pensando nela. Voltou o treino. O mesmo treino, quer dizer, tinha tirado 2 exercícios, agora eram 14 exercícios, e tinham diminuído de alguns exercícios uma série. Então, tinha exercícios que eram 3, tinha série que eram 2. Mas o volume continuava extremamente alto. Mandei outra mensagem para ela. Disse, querida, não vou autorizar esse treino. Por favor, refaça. Aí ela pediu para outro professor autorizar. E o outro professor não leu o treino, autorizou. Essa aluna veio treinar comigo de manhã. Aí eu estava no computador, resolvendo algumas coisas, e as esteiras, elas ficam... A gente na academia trabalha muito com espelho, né? Então a gente vê todos os espelhos. E pelo espelho eu estava olhando a esteira e eu vi quando ela cambaleou. Aí eu disse, será que ela pisou fora da esteira? Aí parei e fiquei olhando. Aí quando eu olhei para ela cambaleou de novo. Aí eu já fui em direção a ela. Quando na terceira vez ela já ia quase desmaiando. Aí eu apertei o botão de emergência e tirei ela da esteira. Fiz o primeiro socorro. A gente, na verdade, foi uma cena tão impactante que a gente estava achando que ela estava tendo um AVC. Nossa Porque senhora. ela não lembrava a senha do celular, ela não lembrava nada, ela gemia, assim, agonizava. Eu disse, gente, isso não pode ser uma hipoglicemia. Aí, o que é que tinha acontecido? Ela tinha tomado uma insulina, esqueceu e tomou outra. Ai, gente. E foi treinar. É um perigo. Um treino de 14 exercícios, com esteira, num volume extremamente alto, O que é que aconteceu? Liga pro filho, o filho socorre, papapá. Ela passou uma semana fora. Na outra semana ela voltou, aí me chamou para conversar, para me pedir desculpa. Aí eu disse, a senhora entende que eu não liberei e não prescrevi o treino porque eu estava pensando na sua saúde? O que é que adianta? O que é que eu adiantava? Eu fazer o que a senhora queria
mesmo sabendo que a senhora não podia, para acontecer isso aqui. Aconteceu, então, assim, aconteceu no meu horário. Eu que sou responsável. É. Então, depois eu tive que falar com a estagiária, explicar para ela que a aluna tinha passado mal no meu horário, que eu fui responsável por aquilo. Só que por sorte, que na verdade não foi sorte, foi ética. O treino que estava lá autorizado, não era o meu nome que estava lá autorizando o treino, entendeu? E aí ela disse, não, professora, eu realmente entendi que a senhora não passou, não foi por birra. Eu disse, que tipo de birra eu teria? Mas por quê? Para não passar, não prescrever um treino se eu soubesse que o aluno está apto a fazer aquele treino. Então, é muito disso, de tipo, dessa linha de você ter consciência de dizer assim, não vou fazer e não fazer. Se você acha, se você acredita que o aluno, até tecnicamente falando, dependendo do que ele tiver, não está apto a fazer aquilo. E assim, é conduta. Independente de dinheiro, independente de salário, independente do que você tiver que arrumar. De qualquer briga que você tiver que arrumar. Eu não vou fazer e isso aqui não está sob questionamento. Não vou fazer, pronto. Entendeu? Que eu acho que falta muito isso. Às vezes o profissional, ele, para não perder o paciente, o aluno, ele faz, não é comigo mesmo, ele, e depois ele que se resolva. E eu acho que não é por aí, né? É muito... A saúde, ela tem que vir primeiro, independente. A ética, porque nesse caso é uma questão de ética profissional. Não é nem questão de saúde. Eu queria tirar uma dúvida. Porque assim, na musculação tem uma coisa assim chamada mobilidade / alongamento. Sim. Que eu não gosto. Não gosto. Mas precisa. Era isso que eu ia dizer. Qual a importância? Porque assim, pra mim, acho que não só eu, mas a maioria das pessoas, tem o não, mas eu gosto de saber o porquê do não, entendeu? Assim, tem que fazer, mulher. É por quê? Me explica. Então, é aquela questão, tudo que está em desequilíbrio no nosso corpo, ele vai gerar um déficit. Então, assim, existem articulações, falando de mobilidade, existem articulações que estão ali para ser móveis ou estáveis. Certo. E geralmente não, elas se intercalam. Então, assim, tornozelo é para ser estável. Joelho, móvel. Estável não, móvel. Joelho, estável. Eduardo, me ajuda. Ajuda aí, amigo. Ai, desculpa que não é minha área. Joelho, ele precisa de estabilidade. Tá bom. Então, se ele perde essa estabilidade, por exemplo, vai afetar a articulação ou de baixo ou de cima. Certo, entendi. Tá? Então, se eu tenho um tornozelo que ele está hipomóvel, ou seja, ele está com pouca mobilidade, isso vai dar mais instabilidade para o joelho. Entendi. E aí, gerando uma instabilidade no joelho, vai compensar quadril, que aí vai subindo. Então, essa é a importância da mobilidade, por exemplo. Entendi. É saber o que é que precisa, porque tem articulações que são hipermóveis já. Sim. E aí você precisa tomar esse cuidado, não é todo, porque quando a gente fala de mobilidade, parece que todas as articulações a gente precisa trabalhar a mobilidade, não é? Se o aluno ele já tiver uma articulação hipermóvel, você não vai trabalhar a mobilidade em cima de uma articulação que já é. Então a gente precisa ver o que é que está em déficit para poder trabalhar aquela mobilidade. Entendi. E a questão do alongamento tinha muito essa coisa de alongamento que previne lesão. Então, assim, a gente precisa trabalhar a flexibilidade do aluno, porque, sei lá, eu costumo dizer, eu costumo dar o exemplo de uma calça. Então, assim, a gente tá com o joelho. Se eu tô com a posterior de coxa, o músculo de trás da minha coxa muito tensionado, muito encurtado, o que é que vai acontecer? Ele vai puxar todo o joelho. E aí vai comprometer a articulação que está na frente. Entendi. Outro exemplo, se eu tô com uma cadeia posterior muito encurtada, ele vai sair puxando de cima e vai causar um problema na coluna. Entendi. Porque ele vai estar todo encurtado, ele vai estar todo puxando para o centro. Entendi. Então, a coluna ela vai sofrer. Então, muitos problemas de produção de escalo, hérnia de disco, estão relacionados a encurtamentos musculares. Entendi. Então, é muito comum a gente pegar um herniado que tem um encurtamento severo na posterior de coxa. É muito comum a gente pegar uma pessoa que tem um problema no joelho
e ter um encurtamento na posterior de coxa. E o que é que causa esses encurtamentos? Falta de alongamento. As pessoas que não gostam, por exemplo, de alongar. Eu descobri que eu adoro! O que é que causa? Não alongar, Não isso mesmo, alongar. não tem outra resposta. Entendi. Aí, tipo, por exemplo... Assim, Treino. logicamente que existem outras coisas. Por Sim, exemplo, sim. pessoas que trabalham muito tempo sentadas, pessoas que trabalham muito tempo no computador. O próprio treinamento pode causar isso? Tipo, o exercício, deve depender do exercício? Se você não trabalhar, talvez sim, talvez. Entendi. Se você não trabalhar. Mas, por exemplo, aquele alongamento de 10 segundos que existem às vezes, né, nas academias, aquilo ali não é um trabalho de flexibilidade. Alongamento é uma coisa, um trabalho de flexibilidade é um treino. É um treino que a gente faz específico para flexibilidade. Eu passava uns 10, 15 minutos. É um treino para na flexibilidade para que a gente precisa fazer. Então, vai prevenir lesão? Vai, mas não de forma aguda. Eu vou fazer o alongamento aqui, vou treinar e vou prevenir. Não. De forma direta, né? De forma direta não, mas ele vai prevenir lesão sim, porque se eu não estou encurtada, eu provavelmente não vou gerar algumas lesões que eu geraria se eu estivesse. Entendi. Entendeu? E o que causa é justamente posição muito sentada, porque pessoas que trabalham muito tempo sentadas, não alongar, porque realmente a maioria das pessoas não gostam de alongar, não fazer. Entendi. Então tem que estar incluído, principalmente a gente que trabalha muito com lesão, a gente trabalha muito isso na periodização do treino. Mobilidade, flexibilidade, e treino principal. Tem professores que trabalham até antes do treino com aspectos neurais, né? Ativações neurais. Sério? Tem alguns exercícios que a gente consegue trabalhar antes do treino para ativar neurologicamente. Porque tu comentou isso comigo uma vez. Que o movimento tem que ser consciente, né? Ele precisa gerar o comando aqui no cérebro. Então, às vezes, se o aluno estiver muito disperso, ele sabe aquele aluno que faz e está pensando na conta que tem que pagar. Aquele estímulo vai ser gerado, obviamente, porque está existindo um movimento. Mas se aquele movimento... Existem alguns estudos que já foram publicados, inclusive, que compararam uma pessoa que estava concentrada, pensando em qual músculo ela queria ativar com aquele movimento e que a ativação era maior do que... eu acho tão lindo isso. Do que uma pessoa que estava simplesmente realizando o movimento. Então, uma pessoa que sabe o que é que ela vai ativar, o que é que ela precisa fazer, onde ela precisa focar a força. O músculo, existe uma maior ativação muscular naquele músculo. Que massa, velho. Então, ele precisa consciente. Então, assim, a depender do aluno, a gente pode trabalhar, assim, uma ativação neurológica antes, que são exercícios de agilidade, troca de movimento. É como se a gente acordasse o cérebro. Deixasse ele em alerta. Em alerta, para que ele se concentrasse melhor durante o treino. Entendi. É uma estratégia que a gente pode usar. Uma coisa, eu particularmente, eu tenho uma consciência corporal boa. Por exemplo, teve uma época que eu passei, acho que eu passei 1 ano fazendo fisioterapia pra minha coluna. Então, assim, o que o fisioterapeuta pedia pra eu contrair, eu conseguia contrair bem o músculo que ele pedia, entendeu? E aí, isso pode ser porque eu sempre me exercitei? Sim, né? Na hora da prescrição, inclusive, a gente precisa perguntar se a pessoa já treinou, se não treinou, se é totalmente sedentário. Não por uma questão puramente técnica, mas porque a gente precisa saber se aquela pessoa, o contexto corporal que ela se encontra. Então, tem pessoas que não conseguem agachar, por exemplo, sozinhas. Então, eu preciso ensinar primeiro o movimento, e aí eu preciso regredir um pouco para poder o aluno aprender aquele movimento, para ele poder depois realizar o movimento sozinho. Então, isso vai muito... E não só de uma vivência apenas em um tipo de modalidade. A gente vê muito, hoje os meninos estão aí que trabalham com modalidades esportivas, que já me chegou muito, assim, mães me perguntando se colocaria o filho dela de 10 anos para fazer uma musculação. Eu disse, não. Por sinal, quem foi, meu Deus? Algum paciente meu acho que eu lembrei quem foi.
perguntando se já era hora de colocar o filho na academia. O filho tinha entre 10 e 11 anos. Então, assim, eu assim, não é que não possa, pode. Mas se eu tenho outras modalidades esportivas que vão trabalhar uma série de outras coisas, a não ser o peso, ele tá parado ali. Se eu posso colocar ele num futsal, que ele vai trabalhar a questão coletiva ou social. Inclusive, o filho já estava no futsal. Então, assim, às vezes, dependendo da categoria, se for já uma coisa assim, que esteja se profissionalizando, que eu acredito que não seja porque é uma criança muito nova, aí sim, a gente já pode fazer o acompanhamento para ele ganhar um pouco mais de massa, para competição, para ele ter um pouco, hipertrofiar mais um pouco, para ele ter uma base melhor, uma força melhor. Inclusive, eu disse que eu não saberia informar sobre isso, mas que passaria teu contato. E aí, o que eu disse que talvez eu soubesse um pouco era que talvez com peso, em máquina, não fosse o ideal, mas não, tipo, com elástico, né? Não é que não é indicado, ele pode fazer, mas assim, por exemplo, se fosse meu filho, eu não colocaria. Eu colocaria ele no esporte. Porque no esporte, ele vai aprender muito mais coisa do que se ele estiver dentro de uma sala de musculação. A não ser que o intuito é como eu estava dizendo. Se ele vai mais pra frente para uma competição, eu já peguei, por exemplo, adolescentes, sei lá, de 14, 15 anos que iam para uma competição e precisavam pegar um pouco mais de massa muscular, porque precisavam ter uma base melhor, precisavam ter mais força para atuar na modalidade. Aí beleza. Mas o objetivo era o esporte, no final. Mas uma criança de 9 anos, 10 anos, numa sala de musculação puxando ferro, para mim não é um contexto que é favorável. Então, assim, colocam essa criança numa modalidade esportiva que ela vai render muito mais fruto, ela vai trabalhar o social dela, ela vai trabalhar agilidade, ela vai correr, ela vai... Tem muita criança que não sabe correr. Verdade. Você bota uma criança pra correr, ela não sabe correr. E principalmente ela assim... nunca teve estímulo pra correr. E principalmente assim, no contexto que a gente tá atualmente, né? De pandemia e tal. Muitas crianças presas em casa, sem ter com que brincar, sem ter pra onde sair e tal. Então, essa história de criança que não sabe correr é muito verdade, velho. As crianças, elas precisam ter um outro tipo de vivência, assim, né? Bota essa criança pra correr, pra subir as coisas, subir árvore. Agora, veja, esse é o tipo de pensamento que outro profissional não é que não tenha, mas é o tipo de pensamento que é construído dentro da universidade da educação física. Sim. Porque você aprende muito mais do que apenas exercício e músculo para fins estéticos. Sim. Você aprende o social, o cultural do esporte, da prática de exercício físico, enfim. E tanto é que na faculdade a gente tem cadeira até de psicologia, né? Psicologia do esporte. Pra gente saber meu foi psicologia e nutrição. A gente tem o desenvolvimento, a gente estuda o desenvolvimento da criança, estuda todas as fases da criança dentro do esporte. Então, assim, não é proibido. Não é que vai causar mal. A depender do treino que você aplica, obviamente. Sim. Mas se perguntasse, se fosse teu filho, tu colocaria? Não colocaria. Quando eu tiver um filho, meu filho ele vai fazer uma modalidade esportiva. A não ser que ele não queira, obviamente. Eu vou obrigar ninguém também. Mas a princípio é modalidade esportiva. Ele vai escolher um esporte que ele queira fazer e que ele queira... desenvolver muito mais habilidades, principalmente sociais, do que dentro de uma sala de musculação, né? É outra vibe, assim. É verdade. E para a gente finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque essa pergunta, inclusive, aparece para mim. Emagrecimento, cardio, é musculação? Eu consigo emagrecer fazendo apenas musculação? Eu consigo emagrecer fazendo musculação e cardio? O que é que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus? Para hipertrofia, eu tenho que puxar ferro. Para emagrecer, eu tenho que correr loucamente. Existe muito esse mito, né? De que para emagrecer eu preciso correr. E, assim, se você for emagrecer só correndo, tu vai ficar flácida. Pois é. Então, assim, tem que fazer. Você consegue emagrecer só fazendo musculação? Consegue. Porque você vai aumentar o gasto calórico basal, né? De repouso.
Então, naturalmente, aquela pessoa, para conseguir sustentar aquela quantidade de proteína que o corpo ele está pedindo, ele vai gastar mais energia para aquilo. Então, pelo gasto calórico basal, ele vai conseguir diminuir o percentual de gordura. Posso colocar um cardio? Posso. Precisa ajustar. Uma coisa que o que eu não indico, só para complementar, o que eu não indico é só fazer o cardio. Porque quando a gente faz o cardio, a gente pode perder massa muscular e aí fica flácida. Entendi. E aí não vai dar muita... Então, no final, é fazer uma musculação, dá pra fazer só a musculação? Dá. Dá pra fazer musculação com cardio? Dá. Agora precisa ajustar a questão de volume de cada um para um não interferir no outro. Acho que é isso, de um não interferir no outro em relação ao volume. Na minha pós, eu não lembro exatamente como que foi a explicação, mas o professor falava isso, de que, na verdade, não foi na pós, foi uma aula extra com uma professora, que ela é muito boa, que ela falava que no dia, e claro, isso foi pensando em atletas de alto rendimento, se você treina para exercício de força e você treina endurance, o endurance vai sempre prevalecer. Assim, a gente vai muito falando, porque nesse caso ela estava falando sobre atletas. Alto rendimento. Alto rendimento. A gente vai muito assim, o que é que eu não costumo, por exemplo, aplicar um treino de perna, que é um treino mais intenso, e aplicar um treino de corrida. Isso. Ela falou isso, inclusive. Entendeu? Que no dia, se fosse para fazer um endurance, que optasse, por exemplo, pro treino de superior. Exatamente. Isso. Então, o que é que geralmente eu faço? Eu faço um treino de perna, trabalho tudo, que geralmente eu não divido. Trabalho tudo. No outro dia, ou às vezes, dependendo da intensidade que eu apliquei nesse treino de perna, com só 48 horas, eu posso colocar um HIIT, por exemplo, na corrida. Entendi. Se for, por exemplo, numa bike, eu consigo colocar em menos tempo, talvez. Mas se for um HIIT, dependendo da intensidade do HIIT na corrida, talvez eu precise pedir mais um tempo para a recuperação muscular que ia acontecer, para ela conseguir fazer um HIIT efetivo. E aí, no dia de HIIT, ela não faz perna, ela faz braço. Entendi. Então, é essa modulação de estrutura, de treino mesmo, que precisa conhecer. Então, precisa dosar. O que é que eu vou fazer aqui? Quanto tempo de descanso eu vou dar? Porque o tempo de descanso é de cada pessoa. E qual estímulo eu vou dar no pós, porque se eu dou o estímulo, ele dá o pico, se eu esperar ele descer muito, não vai rolar. Para subir então, de novo é mais difícil. Exatamente, entendeu? Então eu tenho que saber a hora certa de dar o estímulo. Entendi. Porque não adianta eu aplicar um treino de perna, o aluno ainda está cansado e não conseguir render no HIIT. Aí vai ser outra inflamação que eu vou gerar na perna. Aí vai ficar um excesso de inflamação, ele não vai descansar nunca, porque logo em seguida ele vai treinar a perna de novo. Isso é muito importante. Nessa história de excessos, as pessoas não entendem que descansar faz parte do treino. Descansar é essencial para o treino. É no descanso que tudo acontece. Porque você dá o estímulo e é quando você descansa que acontece toda a fisiologia que vai fazer com que você ganhe massa, aumente o gasto calórico. Porque as pessoas têm essa ideia de que você tá ganhando músculo ali na hora que você você tá ganhando depois. Depois, é na hora da recuperação, da adaptação ao treino, é ali que tá acontecendo. Então, vai muito da questão do equilíbrio também, tipo, eu tenho que treinar todo dia. Massa, mas tem que saber o que é que tu vai dosar pra tu treinar todos os dias, entendeu? Porque volume, intensidade, porque se eu aplicar muitos estímulos próximos e o músculo não descansar, ele vai gerar uma sobrecarga e ele vai lesionar. Entendeu? Então precisa o descanso, quando a gente fala de treino, é essencial. Sem ele nada acontece. A gente precisa dar o estímulo e o corpo precisa descansar para poder fazer toda a síntese e ele conseguir restabelecer novamente para a gente aplicar outro estímulo.
entendeu? Totalmente. Enfim, chegamos à conclusão de que, assim, tudo é uma questão de equilíbrio. Tudo é um grande depende. Tudo é um grande depende, muito equilíbrio, bons profissionais. Bons profissionais. Tudo é um grande Boa depende na área da conversa. saúde. Na saúde é tudo muito depende. Mas enfim, acho que a nossa conversa foi muitíssimo produtiva. Inclusive, pra mim, eu aprendi muito. Acho que você também. Eu também aprendi. Nós dois aprendemos muito. Espero que o povo que esteja vendo também e que vai ver mais à frente tenha gostado muito do que a gente trouxe aqui, dos assuntos, do conteúdo dos temas. Ainda tem um monte de coisa que a gente poderia falar. Realmente é pouco tempo. É pouco tempo. Quando eu tava cheia, antes de começar a gravar, eu disse pra Thaís, amiga, 1h30 vai passar voando. E eu não tava acreditando. Não tava acreditando nisso, que passou 1h30. 1h30 já? 1h30. 1h30. E assim, o assunto não tem fim, não tem fim. Ainda tem várias coisas aqui que a gente podia estar conversando. Sim. Mas já deu tempo, vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu vou. Volta sim, com eu certeza. adorei. Foi muito bom recebê-la. Obrigada pelo convite. Ai, amiga, foi um prazer, viu? Muito orgulhosa de você. Ai, obrigada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijão.